Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar a parte 3 de quem é Luísa Picarreta e por que nós estamos e devemos estar ligados a ela. Vamos recomeçar, eu não lembro onde eu parei, mas eu vou recomeçar no volume 17, 30/5 de 1925. E nos diz assim: o conhecimento abre as portas para o bem que é conhecido. E quanto mais conhecimento vos manifestei sobre a minha vontade, mais diferentes portas de bens, de luzes, de graça e de participação divina eu abri para vocês. Essas portas estão abertas para você, Luísa, para vocês, meus filhos da divina vontade, para todos. E quando esses conhecimentos chegarem ao meio das criaturas, as portas se abrirão para todas, porque o conhecimento faz surgir o amor pelo bem que é conhecido. A grande porta que eu abrirei será a minha vontade, para que eles possam fechar a pequena porta da sua própria vontade humana. A minha vontade fará com que eles se abominem, porque diante da minha vontade o humano é incapaz de agir. Com a luz da minha vontade, a criatura pode ver quão insignificante e bom em nada ela é. Portanto, como consequência, as criaturas que penetrarão nesses conhecimentos divinos, de acordo com os esforços que farão para alcançá-los, manterão sua vontade de lado, vontade humana. Além disso, você deve saber que quando eu manifesto a você um conhecimento sobre a minha vontade, só então decido abrir outra porta do meu conhecimento. Quando você deixar todo o bem do que eu lhe manifestei entre em sua alma. Se eu não o fizesse, a sua seria apenas a notícia desse bem, mas não a posse dele. E não posso fazer isso. Sempre que falo, quero que o bem que eu manifesto seja possuído. Portanto, esteja atenta na prática da minha vontade, para que eu possa abrir para você, Luísa, mais portas dos meus conhecimentos, e que você possa entrar mais nas posses divinas. Então, conhecimento que abre as portas para o bem que é conhecido. Então, no volume 24, que eu estou traduzindo nesse momento, é muito interessante que Jesus ele explica para Luísa a necessidade, como que a palavra e o conhecimento é o portador do entendimento do reino da divina vontade. Então eu vou unir esses dois trechos para a gente poder entender. No dia 4 de abril de 1928, está escrito o título: Como em Deus a palavra é tudo. O conhecimento é o único portador do ato divino e a posse de bens divinos para as criaturas. Cuidado que Jesus prescreveu. Eu estava dando a minha vez no Fiat divino e em minha mente havia muitas coisas vagando sobre a mesma vontade suprema. Então pensei comigo mesma: como pode ser que somente pelo conhecimento dessa vontade divina, ser conhecido pelas criaturas, o seu reino pode vir? Se por vir o reino da redenção se fez tanto, conhecer naquele evento não era só suficiente, mas ele trabalhou, ensinar apenas, falar da salvação, falar da Eucaristia, falar, ela achou que era, tudo que Jesus fez, morrer, fazer milagres, tantas coisas que Jesus trabalhou, que se para o reino da divina vontade, que é algo tão maior que a redenção, que Jesus fala que o reino da divina vontade é o maior de todas as obras do Fiat divino, então, como que pode, Ela pergunta assim, ela sempre faz perguntas muito importantes, são as perguntas que nós queríamos fazer, tá?
Sempre, Jesus sempre motivou ela a fazer as perguntas que nós também gostaríamos de fazer. Como que pode somente o conhecimento do reino da divina vontade ser suficiente para que esse reino venha? Se para o reino da redenção se fez tanto, conhecer não era só o suficiente, mas Jesus trabalhou, sofreu, morreu, operou milagres, e o conhecimento será suficiente para o reino do divino Fiat, que é mais do que a redenção? É a pergunta dela. Vou fazer de novo a pergunta. Como que para ouvir o reino da divina vontade, somente conhecer esse reino é o suficiente? Se para o reino da redenção, Jesus precisou fazer tanto, milagres, sinais, morrer, sofrer, ressuscitar e tanta coisa. Mas enquanto eu pensava isso, meu sempre amado Jesus se mudou para o meu interior e me disse, respondendo: minha filha, para as criaturas mortais, para formar a menor coisa de que elas precisam, elas realmente precisam de obras, meios e matérias-primas. Mas para Deus não. Para o seu Deus, para o seu Jesus, não precisa de nada para criar e formar as maiores obras de todo o universo. Para nós, a palavra é tudo. O universo inteiro não foi criado apenas com a palavra? Faça-se. E para o homem desfrutar deste universo inteiro, bastava conhecê-lo. São os caminhos de nossa sabedoria que sustentamos, que para dar somente a palavra e para recebê-lo, o homem deve usá-lo, para saber o que dissemos e fizemos com a nossa palavra. De fato, se algumas pessoas não conhecem todas as variedades de plantas espalhadas por toda a terra, elas não desfrutam de seus remédios e suas finalidades. Nem são o mestre dos frutos dessas plantas, porque em nossa palavra não há apenas a força criativa, mas unida com a força comunicativa, que é comunicar às criaturas o que nós dissemos e fizemos. Mas se eles não sabem, nada lhes é dado. O que o homem acrescentou para aproveitar a luz do sol e receber seus efeitos? Nada. Ele também não acrescentou nada à água que bebe, ao fogo que aquece e muitas outras coisas criadas por mim. Mas ele precisava saber que podiam ser usados e como devem ser usados. Caso contrário, teria sido para o homem como se eles não existissem. O conhecimento é o portador da vida de nosso ato e a posse de nossos bens para a criatura. Portanto, esse conhecimento sobre a minha vontade mantém a virtude para formar seu reino no meio deles, porque esse era o nosso propósito de manifestá-lo. E se na redenção eu queria descer do céu para tomar carne humana, era porque eu queria descer em todos os atos humanos para reordená-los, muito mais do que Adão retirou-se de nossa vontade divina para satisfazer sua humanidade, sua vontade humana. E com isso ele estragou todo o nosso projeto, perdeu seu estado de origem. E eu tive que fazer o mesmo. Eu tive que descer à humanidade para reordená-la, e tudo o que fiz nele teve que servir como remédio, justiça, exemplo, espelho e luz para colocar a humanidade caída em ordem. Agora, tendo feito já tudo o que foi necessário e muito mais, tanto que não precisei mais fazer, fiz tudo e fiz por Deus, como meios surpreendentes e com um amor invencível para esclarecer a essa humanidade decaída. E o homem não pode dizer o seguinte: isto Jesus não fez, para nos curar, nos arrumar e nos salvar. E tudo o que fiz em minha humanidade nada mais foi do que a preparação e o cuidado que prescrevi para a família humana se curar, para retornar novamente na ordem de minha vontade divina. Portanto, após cerca de 2000 anos de cuidado, é certo e decente para nós e para aquele que não está mais doente, mas que volta saudável para entrar no reino de nossa vontade. E, portanto, trago o conhecimento deste reino, para tornar nossa palavra criativa, que fala e cria, fala e comunica, fala e transforma, fala e vence, fala e dá origem a novos horizontes, novos sóis, a quanto conhecimento manifesta, para que formem muitos doces encantamentos, que surpresos a criatura permanecerá conquistada e investida pela luz da minha vontade eterna, porque não é preciso mais nada para vir em seu reino, para que os dois se beijem juntos, um se perca no outro, para minha vontade dar e a vontade humana receber. Portanto, minha palavra criativa
como foi suficiente para criar o universo, será suficiente para formar o reino do meu Fiat. Mas é necessário que conheçam as palavras que eu disse, o conhecimento que manifestei, a fim de comunicar o bem que contém a minha palavra criativa. Portanto, eu insisto tanto que o conhecimento sobre a minha vontade, o propósito para o qual eu a manifestei, seja capaz de realizar meu reino, que eu tanto suspiro para dar às criaturas. É conhecido por vir, e eu dominarei o céu e a terra para obter esta intenção. Então, é necessário conhecimento. Então, eu li esse trecho e vou falar do outro trecho. O conhecimento, então, é realmente, como Jesus acabou de dizer, abre as portas para o bem que é conhecido. E quanto mais conhecimento vos manifestei sobre a minha vontade, mais diferentes portas de bens, de luz, de graça e de participação divina eu abro para vocês. Essas portas estão abertas para vocês e quando esses conhecimentos chegarem no meio de todas as criaturas, as portas se abrirão para eles, porque o conhecimento faz surgir o amor pelo bem, que é conhecido. E a grande porta que eu abrirei será a minha vontade, para que eles possam fechar a pequena porta da sua vontade. Aí você me pergunta assim, como que é o reino de Deus? Como seria o reino de Deus, então, Aline, instaurado na Terra, com todas essas criaturas, vivendo a vontade divina? Então, se todos os seres humanos da Terra hoje vivessem a vontade divina, não teria mais egoísmo no mundo. Ponto final. Isso já daria a diferença total. Tudo seria partilhado. Tudo seria partilhado. Nós viveríamos para dar a vida ao outro. A vida na divina vontade é doação, como Jesus se doou inteiramente, até a ponto de morrer na cruz por nós. A vida na divina vontade é isso, é você dar sua vida para o outro. Então a gente vai morrer todo mundo? Claro que não, porque todo mundo, estando vivendo na divina vontade, a gente vai competir entre nós em quem mais vai ser mais humilde, em quem vai querer doar mais para o outro. Então a gente vai viver uma paz imensa. A pessoa que vive na divina vontade, que assumir uma liderança, que for uma democracia e houver uma votação e a gente colocar uma pessoa na liderança, essa pessoa vai assumir essa liderança para servir o outro, para ser último, como Jesus ensinou no seu evangelho. Aí o mundo é outra coisa. O mundo vai ser transformado, o reino do céu vai ser paz absoluta. E é essa a vontade de Deus. Essa é a vontade divina. Então, deseje esse reino. Deseje esse reino da divina vontade, porque os bens de Deus, além dos bens que já existem na terra, que podem ser partilhados, os bens que ainda Deus vai dar para a gente de conhecimento, de curas de doenças, de evolução tecnológica, de tudo mais que Deus quer trazer para nós, que é tudo conhecimentos e conhecimentos e conhecimentos unidos a todo o ensinamento do bem que Ele quer produzir, só vai trazer benefício ao homem. O ser humano vai ser rei, como Deus mesmo diz, rei. Então essas portas estão abertas para todos nós. E quando esses conhecimentos chegarem no meio de todas as criaturas, as portas se abrirão para eles. Porque o conhecimento faz surgir o amor pelo bem que é conhecido. Então se você me diz isso é impossível, não é impossível, porque está claro, no livro do céu, Jesus falou no 36º volume, que é o último volume, ele disse algo muito importante que a gente precisa entender, Aqui, para trazer para vocês essa realidade. Filha, foi no dia 2 de outubro de 1938, no volume 36. Filha, eu quero fazer isso ganhando o homem através do meu amor, mas a perfídia humana não me permite. Então eu usarei a justiça. Eu varrerei a terra, levarei todas as criaturas nocivas que, como plantas envenenadas, envenenam as plantas inocentes. Ele vai destruir o joio, vai tirar todo o joio da terra. Depois de purificar tudo, minhas verdades encontrarão um caminho para dar aos sobreviventes, o trigo que vai sobreviver, a vida, o bálsamo e a paz que eles contêm, e todos os receberão, dando-lhes o beijo da paz,
para a confusão daqueles que não acreditarem neles e até os condenaram. As minhas verdades reinarão e terei o meu reino na terra. Minha vontade será feita na terra como o céu é feito. Portanto, mais uma vez, não vamos nos mexer em nada, mas vamos fazer o nosso caminho e cantaremos no fim a vitória. Eles podem fazer o seu caminho do mal, só vão encontrar confusão e vergonha em si mesmos. Acontecerá a eles como cegos, que não acreditam na luz do sol, porque não a veem. Permanecerão em sua cegueira, enquanto aqueles que a veem desfrutam e exibem os bens dos outros. Luz com total felicidade. Então, eu que estou vivendo esse conteúdo da Divina Vontade, que já entendi tudo isso, já estou entendendo que esse conhecimento já penetrou no meu cérebro, né, nas minhas ações, nas minhas atitudes, e eu já estou vivendo totalmente inebriada por essa graça. Totalmente. As minhas ações já estão sendo para servir o próximo, para ser a última. As minhas ações já estão assim, a minha vida já é assim. Sempre eu sou a última, sempre eu sou a última. Vocês podem achar, não, você não é a última, você está na frente da gente. Não, eu estou servindo vocês. Eu estou neste canal com uma bandeja. Multiplicação dos pães completa. Fazendo um milagre de multiplicação. Para poder dar para vocês todos esses conhecimentos e ainda dar para vocês toda a luz que Deus dá para mim. Isso é multiplicação de pães. É um milagre que Deus está fazendo através de mim. Na vida da Divina Vontade. É a filha que serve os amigos, os filhos, os irmãos. É isso que eu faço. Estou deixando de viver a minha vida, entre aspas, para poder estar aqui, para cuidar de você, para poder te buscar, para pescar você para o reino da Divina Vontade. Então, isso é ser útil. Isso é dar a vida, isso é doar. Eu estou vivendo o dom da Divina Vontade. E eu creio de todo o coração em tudo que Deus já produziu em minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo não fazer o mal. Não consigo mais fazer o mal na minha vida. A minha vida é para fazer o bem. Em todos os sentidos, eu não consigo mais ser desonesta, nem se eu quiser. Não consigo ver as coisas do jeito que eu via antes, sempre querendo vantagem, sempre querendo ganhar vantagem. Não consigo. Então a mudança interior que acontece na alma é completa. Completa. Eu entendi que na Divina Vontade a gente some. Só Deus deve aparecer em nossos atos. Que Ele cresça e eu vou sumir. Ser invisível como Nossa Senhora foi. Ela nunca apareceu nos evangelhos. Foram pouquíssimos momentos que se falou dela e só falaram o mínimo. Só falaram o mínimo. Ela fez mais do que todos os apóstolos juntos. Ninguém viu isso na Bíblia, porque hoje ela é um nada para os protestantes, que leem a Bíblia e se baseiam na Bíblia mais do que tudo. A gente some, a gente é invisível, só Deus que vive. Eu vejo assim que é uma coisa que vai acontecer com todos. Em tudo você é pequeno, em tudo você é miséria, em tudo você é inferior pelas pessoas. Eu aceito que as pessoas me vejam como um nada. Eu aceito, eu gosto. Eu gosto que as pessoas me subestimem. Eu consegui entender que quanto mais pequena eu sou, maior eu posso fazer. Que Deus faz tudo através de mim. Vivo um dia de cada vez, um momento de cada vez. Só penso sempre, não penso mais antes de Deus. Não faço nenhuma ação de planejar as coisas. Deixo Deus planejar a minha vida. Deixo Deus guiar a minha vida. Deixo Deus ordenar tudo nas coisas que acontecem diárias. As coisas vão sendo dirigidas na minha vida. Eu não preciso planejar nada, eu não preciso intervir mais em nada. Mas como assim? Você não precisa ir comprar, fazer compra e tal. As coisas acontecem. Eu tenho uma graça muito grande, que eu tenho meu esposo. Ele que tem que se preocupar com isso. Como na vida de Maria, quem tinha que se preocupar com isso era José. Então eu tenho essa graça de ter o meu esposo. E ele se ocupou disso. Ele não questiona que eu não me ocupe com isso.
Claro que é eu que vou fazer a compra com ele, é eu que sei o que está faltando em casa, né? Mas quando eu vou fazer, eu não abuso mais. Eu não sou aquela mulher que eu era antes, que eu abusava, sempre estava pegando mais do que precisava. Hoje, às vezes, passa o valor da compra, mas é porque eu quero servir minha família, não quero que falte nada. Mas se precisar, meu marido falar pra mim, não, tem que tirar, mas tem que tirar um monte de coisa do carrinho, eu tiro. Se precisar, na hora, eu tiro. Não ligo de tirar. Então, tem várias coisas que a gente vai fazendo no dia a dia que a gente vai vendo, né? Quem é você? Você vê a mudança. Você não fica nervoso por nada, você não fica chateado por nada. Se as coisas não acontecem do jeito que você quer, você entende que foi a divina vontade que determinou, você não pode fazer nada. Você não pode mudar nada. É uma paz imensa, uma paz tranquila que você permanece constante. Então, é essa vida que Deus quer para todos nós, para todos nós. Então, aqui, a minha vontade fará com que vocês abominem toda a vontade humana. A grande porta que eu abrirei será a minha vontade, para que eles possam fechar a pequena porta da sua própria vontade humana. A minha vontade divina fará com que eles se abominem, porque diante da minha vontade o humano é incapaz de agir. Com a luz da minha vontade, a criatura pode ver quão insignificante e bom em nada ela é. A criatura pode ver quão insignificante e bom em nada ela é. Portanto, como consequência, as criaturas que penetrarão nesses conhecimentos divinos, de acordo com os esforços que farão para alcançá-los, manterão sua vontade de lado. Além disso, você deve saber que quando eu manifesto a você um conhecimento sobre a minha vontade, só então decido abrir outra porta do meu conhecimento. Então ele dá engoles. Aí tem outro trecho que ele explica que ele dá engoles, né? Ele faz você entender uma coisa, depois que você entende aquilo, ele abre a sua mente para você entender outra. Então, quanto mais rápido você se dedica, mais você aprende. Então, é assim que ele faz. Então, quando eu manifesto a você, Luísa, um conhecimento sobre a minha vontade, só então decido abrir outra porta do meu conhecimento, quando você deixar todo o bem do que eu lhe manifestei entrar na sua alma. Quando você entende tudo que uma coisa aconteceu, né, de conhecimento que veio na sua alma, né? Se eu não fizesse assim, né, seria apenas uma notícia para você de um bem, mas não a posse desse bem. E não posso fazer isso. Sempre que eu falo, quero que um bem que eu manifesto seja possuído, entendido, tá? Você entender essa verdade, você assumir essa verdade. Por que eu estou vivendo plenamente o dom da divina vontade? Porque eu acredito plenamente em tudo que Jesus fala. Eu não fico questionando, tudo entra e fica dentro de mim, guardado, registrado como posse. Eu realmente vivo essa vida, eu realmente entendi que eu vivo a divina vontade. Eu falo, eu declaro, eu tomo posse. A gente não toma posse quando alguém fala, alguém está sendo curado, e você fala, foi eu. E aquilo entra na sua alma. É a mesma coisa a divina vontade, você toma posse dessa verdade. Você acredita que eu posso viver essa vida, que eu posso ser essa pessoa miserável e pequena, onde o humano não é capaz mais de agir e somente a divina vontade vai agir. Eu consigo fazer a minha vontade ser destruída. Eu consigo destruir a mim mesma, dominar todas as minhas paixões, né? Desordenar, voltar a ser ordenada no meu amor próprio. Amar-me o suficiente ao qual a divina vontade deseja que eu me ame. Sempre, né, colocar Deus no centro da minha história, da minha vida, né? O próximo sempre, né, em conformidade com a grandeza de Deus, o amor a Deus. Amar o próximo porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu dedico tudo a Deus. Dou a Deus mais do que tudo, do que até mesmo... Se eu estou aqui, eu estou amando o próximo, porque eu estou doando para o próximo aquilo que Deus está me dando. Então, eu estou honrando a Deus através de honrar o próximo, dando esses conhecimentos. Então, tudo isso é uma conformidade com a vontade divina, é uma vida doada, onde você está sacrificando para dar vida para o outro, como Jesus fez. Ele não tinha vida própria, ele era só para doar esses bens que ele tinha para trazer. Foi isso que ele fez. E nós, com esses dons, com esse conhecimento da divina vontade, a gente tem muito o que trabalhar. Todo mundo tem que ter um canal no YouTube para falar sobre isso.
Quanto mais gente falando sobre isso, mais rápido a divina vontade vai reinar. Então a gente precisa abrir o coração. Volume 17, 25/6/1925. Minha filha, é o meu caminho habitual e a ordem da minha eterna sabedoria que o deseja, para manifestar minhas maiores obras primeiro para uma única alma e concentrar nela todo o bem que minha obra contém, lidando com ela um a um, como se ninguém mais existisse. Então Jesus primeiro explicou para uma pessoa, escolheu a Luísa, sequestrou a Luísa, como no áudio que eu fiz ontem, né? Sequestrou a Luísa, colocou a Luísa num porão. Lembra daquela história da mulher que foi sequestrada e ficou 15 anos morando num porão? Então, mais ou menos isso, né? Ele pegou a Luísa, pôs um quarto, numa cama, e ali ele contou para ela tudo, e ela estava com os ouvidos bem atentos, né? E mostrou para ela toda a verdade da divina vontade, e ela colocou tudo isso nos seus 36 volumes. Tomou posse dessa verdade e trouxe para nós. Ela entendeu, ela ruminou, ela rezou, ela pediu esse reino da divina vontade. Ela fez todo o trabalho que tinha que fazer. Primeiro ele trabalha com uma alma. As minhas maiores obras, primeiro eu manifesto a uma única alma, que foi a Luísa, e concentro nela todo o bem que minha obra contém, lidando com ela uma a uma dos conhecimentos, como se ninguém mais existisse no planeta. Quando tiver feito tudo de modo a poder dizer que realizei completamente meu trabalho dentro dela, tanto que nada lhe falta, então eu o faço fluir como de um vasto mar, para o bem das outras criaturas. Então aí ele trabalha para poder divulgar esse bem para todas as outras pessoas, para que essa verdade aconteça. Então não é nada assim sobrenatural, que você fica assim, nossa, que milagre que eu vou fazer. Esse dom da divina vontade é tão grande, qual milagre que eu vou fazer? Isso é vontade humana. Você tem que esquecer que você vai existir na face da terra. Ué, mas só que eu entendi que a gente vai ser Jesus, então eu quero fazer milagres. Quero ressuscitar mortos. Você não parece. Enquanto você pensar desse jeito, não vai conseguir nada. Tá bom? Pensa comigo. Nossa Senhora, ela fez milagres ocultamente. Ali no livro Mística Cidade de Deus, ela fez milagres ocultamente. Ninguém sabia que ela tinha feito exorcismos, curas e mais curas, milagres e mais milagres. Ninguém sabia, nada. Nunca se ouviu falar de Nossa Senhora nesses detalhes. Nunca, de tão invisível que ela era. E Jesus trabalhou nela muito. Deus trabalhou nela muito. É a primeira filha e rainha da divina vontade. Foi com ela que tudo foi manifestado. Todos os bens da redenção foram todos deixados, depositados em Maria. É ela quem dá para nós o dom da divina vontade. É ela que abre a porta para nós. Ela que é a depositária dos bens. Então, meu filho, se ela precisou abrir mão de fazer milagres, de se aparecer, a gente muito menos vai aparecer. A gente tem que se esconder. Mas você está falando tanto, você está aparecendo, você está falando tanto da divina vontade. Quem está falando aqui não é eu, é Jesus. O conhecimento que está sendo transmitido. Eu não estou colocando a minha versão, a minha forma de ver, de encarar isso. Eu estou colocando a vida que eu estou vivendo na divina vontade, né, sendo doada para você. Eu estou abrindo a minha intimidade. Isso para mim é uma coisa difícil de fazer. Do mesmo jeito que a Luísa fez também, servindo. Não preciso ser lembrada e Jesus não permite que eu seja lembrada. Ninguém veio até hoje na minha porta para pedir para mim dar uma palestra sobre a divina vontade. E não estou preocupada nem um pouco com isso. Eu prefiro que você aprenda comigo e comece a dar palestra você. É assim que eu prefiro. Prefiro ficar aqui aprendendo e vivendo a minha vida na divina vontade, para pedir esse reino e manifestar esse reino verdadeiramente. Porque se eu não fizer o que a divina vontade quer, o reino da divina vontade não vem do jeito que tem que ser. E eu não quero ser instrumento para atrapalhar. Não quero ser obstáculo. Eu só quero ser canal da graça. Canal para realmente acontecer esse reino. Então que você, meu irmão, você foi chamado
para falar disso na sua comunidade, se você tiver oportunidade, porque eu não tenho oportunidade. Entendeu? Para mim foram fechadas as portas, eu não estou tendo oportunidade. Se eu não estou tendo, é porque Deus quer que eu fique aqui traduzindo os livros do céu para você. Aproveite que tem alguém que foi escolhida por Deus para fazer essa tradução para você. E agora você pode aproveitar esse conteúdo. Divulgar no seu Facebook, divulgar nos seus grupos de WhatsApp, né? Explicar para as pessoas, fazer o seu grupo de WhatsApp para você ajudar as pessoas a entender. A colocar os golezinhos, né? Todos os dias, os trechos da Divina Vontade lá. Colocar os meus vídeos, se você quiser. Fazer outros que você quiser. Escrever um livro, se você quiser, sobre a Divina Vontade. Tudo que você quiser está aí à disposição de você. Olha quanto material para você trabalhar. Então, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Então, o mesmo acontecerá com minha vontade, depois que eu tiver completado tudo dentro de você, Luísa, de tal maneira que minha vontade triunfará primeiro em você e você nele, e então, como um imenso mar, transbordará e fluirá para o bem de todos. Mas é necessário formar a primeira alma, para então ter a segunda. Então, a primeira alma nesse tempo foi Luísa. E agora somos nós que estamos seguindo ela. Já tem centros de educação sobre a Divina Vontade em vários países. O Brasil está atrasado, super atrasado. Agora que está surgindo um centro, né? Se eu não me engano, em São Carlos, em São Paulo, né? Por amigos lá do Padre Eduardo Golder, né? Do século 21. Mas, né? Nós temos que nos unir a eles. Eu não vou me unir porque, né? Eu já pedi para eles. Já falei com eles, ninguém nunca nem respondeu as minhas cartas, ninguém nunca deu atenção, porque eles têm uma outra orientação. Eles têm uma orientação de que a Divina Vontade, ela é golinho, golinho, golinho mesmo, assim, de nenenzinho, né? E comigo Jesus falou o contrário. Jesus fala no meu coração que é pra mim meter brasa, né? Então, assim, aí vocês vão perguntar, então quem tá certo? É o padre ou você, que não é ninguém? Não sei. Só sei que eu tô fazendo a minha parte. Deixa Jesus, né, fazer o resto lá com eles. Eu creio que eu não tô prejudicando ninguém. Então a gente faz a nossa parte. A gente entrega o nosso coração, nossa vida, né, para ali, de repente, essas pessoas que estão sendo formadas através do meu canal são um canal de Deus que vai ser usado, né, de outra forma. Então não precisa ser só um centro no Brasil para poder divulgar isso. Jesus fala que é para todo mundo falar disso, para todo mundo divulgar esses conhecimentos. São portas e portas e portas que precisam ser abertas para acontecer isso. Então, eu já pedi, né, diretor espiritual, ninguém aparece na minha porta, ninguém liga para mim, já mandei meu telefone, já falei com um monte de padre, já falei com o seminarista. Ninguém nem quis saber do livro do céu, ninguém quis, nem pediu para mim, nem nunca quis ler, nunca nada. Então, eu tô tranquila, né, no dia que Deus realmente quiser, que Ele quiser realmente, eu conheço a Divina Vontade, eu tô acostumada com ela, o dia que ela quer uma coisa, ela quer mesmo. Se ela quiser me barrar, ela vai me barrar facinho. Se for da vontade de Deus, Ele nunca vai permitir que eu faça uma coisa que me leve pro inferno, que vai me levar à desobediência de forma alguma, muito pelo contrário. Ele me protege de todas as formas que eu vejo, todas as formas possíveis para continuar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo. E eu sei que eu estou fazendo bem para muita gente, até fora do Brasil. Então, a gente vai continuar. Enquanto for bem, bondade, né? Divina vontade, é isso, é conhecimento. Então, quanto mais pessoas tiver acesso, quanto mais rápido se difundir esse conteúdo, melhor é. E quem está falando do livro do céu, que é o conhecimento básico da Divina Vontade, no momento é mais eu. Eles estão falando, mas estão falando aleatoriamente, né, em trechinhos assim, que eles colocam. Eu não, eu já tô, sabe, colocando desde o volume 1 até o último volume, tá tudo disponível. Então a gente vai colocando na ordem mesmo, né, na ordem que Jesus falou. E é bom que as pessoas gostam disso, elas gostam de saber de onde que veio e de onde que vai. É importante. Volume 18, 21/2/1926. Minha filha, recém-nascida de minha vontade, deve saber que quem nasceu em minha vontade também pode ser mãe, dando à luz a muitos filhos para minha suprema vontade. Para ser mãe, é necessário ter matéria suficiente no próprio interior, para poder formar
com o próprio sangue, com a própria carne e com nutrição contínua, o nascimento que se deseja dar à luz. Se não há semente e não há matéria suficiente, é inútil esperar tornar-se mãe. Agora, desde que você, Luísa, nasceu em minha vontade, em você há a semente da fecundidade. E há também a matéria totalmente suficiente de todas as manifestações que eu lhe fiz em minha vontade. Pode-se dizer que cada conhecimento que eu lhe dei pode dar à luz um filho para a minha vontade. Então, Jesus está respondendo para mim o que eu acabei de falar, que eu sou. Seus atos contínuos em minha vontade são alimento abundante, a fim de formar primeiro esses filhos do céu dentro de você e depois entregá-los como triunfo, honra, glória e coroa da minha vontade, e como alegria perene da mãe que os libertou. Veja, então, o que cada manifestação adicional significa. É mais o nascimento que minha vontade produz. É uma vida divina que sai para o bem das criaturas. É debilitar os pontos fortes da vontade humana para estabelecer nela a fortaleza da vontade divina. Quão atenta, então, você, Luísa, deve estar para não dispersar nada, mesmo das menores manifestações que lhe faço, Luísa, porque você me privaria da honra de ter mais um filho. Tá vendo? Eu privaria Jesus da honra de ter mais um filho. Ele está falando da Luísa, mas agora quem está, viva aqui sou eu. Então Jesus sempre fala isso para mim. Fia, a Luísa já está no céu, ela continua lá no céu e ela está aqui com você. Ela está te iluminando, ela está intercedendo por você, filha. Mas agora quem está viva na terra é você. O reino da divina vontade vai vir para quem? Para os vivos, para a terra, para os que estão aqui. Então, o que a Luísa já fez, ela continua fazendo no céu. Mas ela precisa de você aqui na terra para ser essa mão dela. Então, se você não fizesse esse trabalho, você iria privar a honra de ter mais um filho que pode narrar a todos mais um bem sobre a minha vontade, a fim de dar às criaturas. Tá bom? Tá respondida a pergunta aqui. É um presente para mim esse presente aqui. Ser essa filha da divina vontade e ser mãe. Ser mãe. Aí esse dia eu tava perguntando para Jesus por que eu sou assim, o meu corpo, E o padre Paulo Ricardo tava falando da gente se aceitar a gente como a gente é, o corpo da gente e tal. E aí eu tava falando para Jesus, por que eu tenho, o busto tão largo, sou tão assim, nem dei mamar pros meus filhos não pegaram no seio e eu tenho seios tão grandes. Aí eu perguntei para Jesus por que meu corpo é assim, Eu queria aceitar o meu corpo nesse sentido, qual é o motivo, qual é a forma que o Senhor me dá para eu poder aceitar o meu corpo. Aí Jesus falou assim, você é mãe. E não é só dos seus filhos, você é mãe de muitos. E isso que o seu corpo já simboliza essa maternidade. Do quanto que você tem para dar. Eu falei, uau. Então fica em paz, filha. Fica em paz, porque você tem esse corpo, essa pequenininha, você é pequenininha, tem esse corpo, que você questionou por muitos e muitos anos, porque você tem, esses seios que você não gosta, mas agora você está entendendo para que eles são, que é um símbolo do que você é, uma mãe espiritual para muitos filhos da divina vontade. Então fique em paz, assume essa verdade. Aí depois disso eu chorei muito e vi que realmente é verdade, É o maior símbolo de maternidade que uma mulher pode ter é os seios, Porque é por onde vai o leite que nutre os filhos. O que eu faço aqui? Por que eu sou tão exagerada, Olha a quantidade de vídeos que eu já fiz, olha a quantidade de trabalho que eu já doei para vocês. É o exagero. O exagero de uma mãe que está sempre, transbordando amor. Amor, amor e amor. Então Jesus fala isso para mim, que esse exagero, é o amor que Ele colocou em mim pela vontade divina, e essa nutrição contínua que quer dar à luz a muitos filhos da divina vontade, E é um alimento abundante, Tá dizendo aqui, você nasceu em minha vontade e em você há a semente da fecundidade, e há também a matéria totalmente suficiente de todas as manifestações que eu lhe fiz em minha vontade. Isso é verdade. Quantas manifestações que Jesus fez para mim aos meus olhos, a minha vida, não tem o que falar, são muitos. Pode-se dizer que cada conhecimento que eu lhe dei pode dar à luz um filho para a minha vontade.
Seus atos contínuos em minha vontade são alimento abundante. É por isso que eu tenho seios, né, onde cabe muito leite, né? A fim de formar primeiro esses filhos do céu dentro de você e depois entregá-los como triunfo, honra, glória e coroa da minha vontade, e como alegria perene da mãe que os libertou. Veja então o que cada manifestação adicional significa. É mais um nascimento que minha vontade produz. É uma vida divina que sai para o bem de todas as criaturas. É debilitar os pontos fortes da vontade humana, para estabelecer nela a fortaleza da vontade divina. Quão atenta, então, você deve estar para não dispersar nada, mesmo das menores manifestações que eu lhe faço, porque você me privaria da honra de ter mais um filho que pode narrar a todos mais um bem sobre a minha vontade, a fim de dar às criaturas. Então, isso é um presente de Deus, né? Não tem que falar, só agradecer. Volume 18, 9/11 de 1925. Minha filha, quero que você se funda primeiro em minha vontade, antes que a Suprema Majestade reorganize todas as vontades humanas na vontade de seu Criador, para consertar com minha própria vontade todos os atos das vontades das criaturas opostas ao meu. A vontade saiu de nós para divinizar a criatura, e a vontade que queremos. Quando essa vontade é rejeitada por eles, fazer sua própria vontade é a ofensa mais direta ao Criador. É negar todos os bens da criação e afastar-se de sua semelhança. E você acha que é trivial que, fundindo-se na minha vontade, você coloque toda essa minha vontade como se estivesse no seu colo, que, embora seja uma, traz seu ato divinizante para cada criatura, e reunindo todos esses atos da minha vontade juntos, você os traz perante a Suprema Majestade para requintá-los com a tua vontade, reuni-los, né, com a tua vontade, juntamente com a minha, com o teu amor, refazendo todos os atos opostos aos das criaturas. E você pressiona essa mesma minha vontade para surpreender as criaturas mais uma vez, com atos mais repetidos, para que eles a conheçam, recebam dentro deles como ato principal. O ame, cumpra esta vontade divina em tudo. A adoração das minhas feridas, mais do que uma, faz por mim, mas devolvendo-me os direitos da minha vontade como ato principal que fiz com o homem. Isso ninguém faz por mim, portanto é seu dever, Luísa, fazê-lo, pois você tem uma missão especial sobre a minha vontade. E se o sono te pegar enquanto estiver fazendo isso, nosso Pai Celestial olhará para você com amor ao vê-la dormindo em seus braços, ao ver sua pequena Luísa, que mesmo enquanto dorme, segura em seu pequeno colo todos os atos de sua vontade para repará-los, reuni-los em amor e dar cada ato de nossa vontade a honra, a soberania e o direito que lhe convém. Portanto, primeiro cumpra seu dever, Luísa, e então, se puder, você também fará adoração às minhas feridas. Então, é muito lindo tudo isso que Jesus fala pra gente. Então, ele fala assim, quero que você primeiro se funda em minha vontade, para que primeiro a Suprema Majestade reorganize todas as vontades humanas na vontade do seu Criador. Então, é um milagre, é uma coisa milagrosa que Deus faz. Através de uma só criatura, ele reordena as vontades de todas as outras pessoas. Através de uma pessoa, tá? Então, ele fez um trabalho em uma pessoa e dessa pessoa se manifesta a todos. É aquilo que eu já falei aqui, né? Mas só que é sobrenatural a forma como Deus vai utilizar isso, vai fazer isso, né? Inspirando através de luzes, de graças, de infusão, né? Na vida de todas as pessoas. Nos momentos de cada pessoa, né? E aí aquelas pessoas que se abrirem ao conhecimento depois, né, já vão ter ouvido falar alguma coisa, já vão ter entendido através de inspirações divinas. Quando chegar o conteúdo da Divina Vontade para muitas pessoas, eu já falei isso aqui, né, no meu canal. Quando chegar esse conteúdo verdadeiramente nas mãos das pessoas, que as pessoas colocarem os olhos nesses conteúdos, elas já vão ter ouvido alguma coisa a ver, sabe? Já vão ter entendido o Pai Nosso, já vão ter entendido o que é essa minha vontade reinar, a vontade de Deus reinar na terra, assim na terra como no céu. Já vai ter alguma ligação, já vai ter alguma conexão
que vai estar acontecendo. Então ele pede aqui, ó, foque primeiro na divina vontade. Se você focar na divina vontade, reunir todos os seus atos na minha vontade, tudo que você faz, né, fazer toda essa união dos atos, né, pegando todos os atos que as outras criaturas fazem oposto, você vai pressionar na minha vontade. Então a pessoa está lá pecando, fazendo o oposto. Ela pega aquele ato de uma pessoa que está fazendo o oposto e ela contempla aquele ato, fazendo a reparação daquele ato na divina vontade, orando, né, para que aquele ato daquela pessoa seja reparado, né? Então ela vai fazer todo esse trabalho interior de oração, e aí ele tá falando assim, é preferível você fazer isso do que você sair para fazer a meditação da minha paixão, né? Do que você fazer o terço, rezar o terço, do que você fazer a adoração eucarística. É muito mais importante para mim que você faça essa oração do que fazer as outras. Então, por isso que eu sempre tô falando aqui, que a gente tem que saber o que a divina vontade precisa mais nesse momento. O que ela mais necessita. Então você vai dar aquilo que Deus precisa. Não adianta você querer dar para Deus aquilo que todo mundo está dando. Você tem que dar para Deus aquilo que Ele quer de você. O que você pode dar de diferente que os outros não dão? Qual é o filho da divina vontade? Ele tem essa visão. Ele tem essa visão. O que eu posso dar para Deus que ninguém está dando? Né? E aqui no livro do céu tem muitas ofertas de serviço para a gente fazer, tá? Então, basta a gente assumir qual que a gente quer fazer. Se a gente quer fazer essas reparações, né, dos atos da criação, né, se a gente quer fazer o eu te amo em todos os atos do Criador, se a gente quer abraçar todos os atributos divinos, se a gente quer fazer as reparações de todos os atos opostos de pecados das criaturas. Então, tem muito serviço. Então, eu não trabalho com essa parte ainda de ensinar os serviços que tem na divina vontade para as pessoas, porque eu estou trabalhando na tradução do livro e na forma de atrair as pessoas a querer ler o livro, né? A querer se mergulhar no livro. Essa é a minha missão, esse é meu escritório, né? Então eu dedico-me a isso. Faço as minhas orações diárias, normal, né? Normal, para me preparar para Deus poder, né, me unir com Ele, né, em espírito e tudo mais. Mas o principal objetivo meu é esse: traduzir o livro do céu e atrair para a divulgação desse conteúdo, atrair as pessoas para isso. Então eu vou e faço os vídeos ajudando as pessoas a sentir esse gosto que eu sinto, passando para elas esse entendimento que eu tenho, essa vontade que eu tenho de dedicar a isso, né, despertar esse desejo nas pessoas, despertar essa esperança, essa vida divina nas pessoas, para que elas tenham curiosidade. Eu vou ler o livro do céu também. Eu vou começar a rezar. Eu vou começar. E assim, aos poucos, vai surgindo o interesse das pessoas e abrindo o coração. Então, Deus vai trazendo. Aí eu sei que Deus vai trabalhar em cada um, né, de uma forma pessoal, em cada um individual. Volume 18, 11/12 de 1925. Minha filha Luísa, esteja atenta ao fazer seus atos em minha vontade. Você deve saber que para quem é chamado para ser chefe de uma missão, quanto mais ele encerra o bem referente a essa missão, mais ele será capaz de se comunicar aos outros. Esses bens serão como muitas sementes que ele emprestará aos outros, para que quem tiver a sorte de querer adquiri-las se possa tornar possuidor da colheita dessas sementes. Isso aconteceu em Adão, que, sendo o primeiro homem, constituiu a cabeça de todas as gerações, e sendo ele o chefe, era necessário que ele possuísse as sementes, para dar aos outros o que é necessário para o desenvolvimento da vida humana, independente do fato de essas sementes terem sido expandidas, dilucidadas, mais conhecidas de acordo com a boa vontade das gerações seguintes, capacidade e aplicação que usaram sobre essas mesmas sementes. No entanto, Adão tinha todos eles dentro de si, e pode-se dizer que tudo vem dele. Assim, pode-se dizer que, ao ser criado por Deus, ele foi dotado de todas as ciências. O que os outros aprendem com tantos esforços, ele possuía como dom de uma maneira surpreendente. Então, ele possuía o conhecimento de todas as coisas desta terra. Ele possuía a ciência de todas as plantas, de todas as ervas, da virtude de cada uma delas, cada uma delas continha. Ele possuía a ciência de todas as espécies de animais e de como deveria usá-las. Ele possuía a ciência da música, do canto, da escrita, da medicina, em suma, tudo. E se as gerações possuíam cada uma sua ciência especial, Adão possuía todas elas. Tá vendo, gente? Olha só, gente, que
triste, a gente perdeu tudo isso. O mesmo com você, minha filha. Desde que te chamei para chefe de uma missão especial, mais do que um novo Adão. E aqui não é sobre ciências humanas, mas sobre a ciência das ciências, que é minha vontade, ciência do céu. Eu quero você, Luísa, coloque dentro de si todas as sementes que minha vontade contém. E quanto mais atos você pratica nele, o quanto mais conhecimento você adquire, mais raios de luz você colocará no sol da minha vontade, de modo que com maior plenitude de luz seja capaz de difundir mais para o bem das gerações, de tal maneira que, estimulados pela plenitude da luz, poderão conhecer com maior clareza o bem que minha vontade contém, o que significa viver nela e o grande bem com o qual são enriquecidos. Acontecerá como o sol, que por possuir uma plenitude de luz tão grande, pode facilmente pegar toda a terra como se estivesse em seu poder, aquecê-la, iluminá-la e fecundá-la de tal maneira que todos possam saber um pouco mais, menos ainda, o bem que faz, trazendo sua luz a todos. Mas se o sol, no auge da sua esfera, fosse pobre em luz, a luz que desce abaixo não poderia iluminar completamente toda a terra. No máximo, uma pequena porção de terra que gira mais perto do sol. E se ao sol que deveria iluminar a terra naturalmente eu desse tanta plenitude de luz para o bem de todas as gerações, muito mais eu quero preencher com plenitude de luz o sol da minha vontade, que deve iluminar almas. Quente lançou neles a fecundidade da semente da santidade divina. Assim como escolhi Adão como chefe, assim como escolhi um ponto no céu para fixar o centro do sol para iluminar a terra, também escolhi você, Luísa, como centro do sol da minha vontade. E a plenitude da luz deve ser tão grande que todos possam desfrutar dela e ser investidos por esta luz. E cada um pode torná-la sua. É por isso que seus atos completos em minha vontade são necessários, bem como o conhecimento que eu continuo manifestando a você, a fim de formar a plenitude desta luz. É o caminho usual da sabedoria eterna para estabelecer os atos da criatura, a fim de completar o bem que ele deseja fazer com ela. O mesmo aconteceu com a vinda da redenção na terra pela palavra eterna. Demorou 4.000 anos, e durante esse tempo, todos os atos que as criaturas deveriam fazer para se dispor a ganhar o grande bem da redenção haviam sido estabelecidos, assim como todas as graças e conhecimentos que a Suprema Majestade deveria dar para tornar conhecido que mesmo o bem que a descida da palavra traria no meio deles. E então, aqui todos os patriarcas, os santos padres, os profetas, todo o bem do Antigo Testamento, que com os seus atos deveriam cobrir o caminho, a escada, a fim de alcançar a realização de tão esperada redenção. Mas isto não é o suficiente. Por mais bons e santos que fossem seus atos, havia um muro tão alto do pecado original, que mantinha a divisão entre eles e Deus. É por isso que uma virgem era necessária, concebida sem pecado original, inocente, santa e enriquecida por Deus com todas as graças, que fez todos os bons atos do curso de 4.000 anos como se fossem seus. Ela os cobriu com sua inocência, santidade e pureza, de tal maneira que a divindade veria esses atos através dos atos desta criatura, inocente e santa, que não apenas abraçou todos os atos dos antigos, mas os superou com os seus próprios. E é por isso que ela obteve a descida da palavra eterna sobre a terra. Aconteceu com todos os bons atos dos antigos, quanto a quem tem muito ouro e prata, mas a imagem do rei que dá valor do dinheiro a esse metal precioso não está impressionado nessa prata. Portanto, mesmo que contenha valor em si, não pode ser chamado de dinheiro, que possa circular no reino com o direito de moeda. No entanto, suponha que o ouro ou a prata tenham sido adquiridos pelo rei e que, dando-lhe a forma de moedas, imprimiu sua imagem nelas. Aqui está o direito da moeda adquirida para esse ouro. Assim fez a Virgem. Ela imprimiu sobre ele sua inocência, sua santidade, a vontade divina que possuía como um todo. Ela os apresentou todos juntos à divindade e obteve o tão esperado Redentor. Assim, a Virgem completou todos os atos necessários
para fazer a palavra descer sobre a terra. Suponha que aquele ouro ou prata que foram adquiridos pelo rei, que dando-lhe a forma de moedas, ele imprimiu sua imagem neles, eis o direito da moeda adquirida por esse ouro. Assim fez a Virgem, ela imprimiu sobre eles a sua inocência. E está repetindo. Ela repetiu. Mas este não foi o fim. Para que o Redentor pudesse ter seu campo de ação na terra, e quem quisesse poderia usar esses atos como moedas com os quais compraria o céu para si. Era necessária a impressão de inocência, de santidade e da vontade divina, e a impressão do funcionamento da própria palavra era necessário para fazer o homem subir ao céu. Se o da Virgem era suficiente para me fazer descer ao meio das criaturas, a fim de fazer o homem ressuscitar, era necessário o meu funcionamento divino, e é por isso que eu abracei todos esses atos e os tornei meus. Compensei tudo, realizei tudo e por tudo coloquei a marca divina em todos os bons atos, do primeiro ao último homem que viverá sobre a terra. Que esta impressão foi feita por mim com dores inéditas e com o derramamento do meu sangue. E então, como rei magnânimo, dei a todas as moedas para comprar o céu para si. Tudo isso foi estabelecido pela sabedoria não criada, e nenhum ato de tudo isso poderia estar faltando para que a redenção acontecesse. Agora, minha filha, assim como foi com a redenção, assim também será com a minha vontade. Para torná-lo conhecido e fazê-lo reinar como ato principal da vida na criatura, é necessário o cumprimento dos atos. Você também, no exemplo de minha Mãe Celestial e minha, deve abraçar em minha vontade todos os atos realizados no Antigo Testamento, os da Rainha do Céu, os feitos por mim, os que são feitos e serão feitos pelos bons santos, por toda a igreja até o último dia. E sobre cada um deles você colocará seu selo de amor, de bênção, de adoração, com a santidade e o poder da minha vontade. Nada deve escapar de você, Luísa. A minha vontade abraça tudo. Você também deve abraçar tudo e todos, e colocar minha vontade sozinha em primeiro lugar de honra sobre todos os atos das criaturas. Será sua marca com o qual você, Luísa, imprimirá a imagem da minha vontade em todos os atos das criaturas. Portanto, seu campo é vasto, seu trabalho é muito grande. Eu quero ver você em minha vontade, fluindo sobre todas as graças e prodígios que eu fiz no Antigo Testamento para me dar seu amor. Aí está repetindo aqui também. Portanto, esteja atenta. Se você deseja que a plenitude da luz seja suficiente para poder iluminar todos os povos com o sol da minha vontade, quem quer dar luz a todos deve abraçar tudo como se fosse um único abraço, tornando-se vida e substituindo tudo e todos. Minha vontade talvez não seja a vida de tudo, e essa vida não é recheada com tantas amarguras. Não existe a necessidade, então, de uma Luísa que fluiria em todos, a fim de adoçar essas amarguras, substituindo como ato da vida pela minha vontade por cada ato da criatura ingrata? Então, um trecho muito grande, muito grande mesmo, muito valioso, muitas verdades só num trecho só, E então a gente está vendo aqui quanta coisa que Deus está falando pra gente, quantas maravilhas, quanta missão que a Luísa tem, tudo que ela fez. Por isso que a vida dela foi só ficar repetindo esses atos, iluminando esses atos, e ela pede para que a gente faça esse fluir os atos na divina vontade, esses giros da alma a gente tem que fazer, as meditações da paixão, é muito importante. A gente coloca aqui a vida de Nossa Senhora para a gente poder também conhecer a vida de Nossa Senhora, a mística Cidade de Deus. A gente fez a vida de Jesus, da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é a gente rever os atos de Jesus, rever os atos de Maria, agradecer por cada ato, agradecer por cada mensagem, meditar cada uma desses conteúdos. Então, tudo que a gente está colocando aqui é trabalho na divina vontade, nesse canal. Então, para você utilizar, é o caminho usual da sabedoria eterna para estabelecer os atos da criatura a fim de completar o bem que Deus deseja fazer. Então nós precisamos conhecer todos os atos divinos, toda a ação dos atributos divinos, a criação do céu e da terra, contemplar tudo que a Luísa ensinou, as orações que a Luísa deu. São muitas orações que a gente vai colocar aqui à medida que a gente for permitindo, que for possível, porque a gente, como eu disse para vocês, a minha missão é trazer o livro do céu, mas só que tem gente que tem que ter a missão de trazer as orações,
Então, eu vou pegando as orações dos sites que eu conheço e vou colocando, né, quando eu posto nos blogs. Né? Vou rezando alguma oração, vou fazer os giros do céu, os giros da alma agora. Já acabei de fazer em maio os 31 dias com Maria na Divina Vontade. Estou trabalhando na medida que eu posso, né? Já fiz os 24 volumes, os 24 horas da paixão, já coloquei todas também, né? Rezo todos os dias no meu grupo de WhatsApp também, né? Meditando todos os dias. Então, a gente está trabalhando, mas eu preciso de mais pessoas. Jesus quem precisa dessas pessoas. Então, você, meu irmão, minha irmã, que já está entendendo um pouco mais a Divina Vontade, começa a trabalhar. Não precisa esperar acabar os 36 volumes. Eu não terminei. Eu estou no 24º volume. Eu não terminei de ler tudo. Se eu não terminei, você não precisa terminar também, mas você já colocar em prática, né? Quanto mais você entrar nesse entendimento, mais graças e luz Deus vai dar para você. Quando Ele percebe que você está interessado, que você está trabalhando nesse entendimento, mais luz Deus vai dar para você entender. Agora, se você ficar recebendo, né, não dando atenção, virando as costas para esse conhecimento, você já viu que é precioso, que depende do conhecimento para você viver em posse desse dom. Então, você não pode perder tempo, você tem que dedicar mais, mesmo que você tenha dificuldades, né? Faz como eu, larga os exercícios físicos, deixa o corpo, né? Deixa na mão de Deus. Eu deixo a minha saúde na mão de Deus, deixo o meu físico na mão de Deus, né? E vou entregando para Deus a minha vida, né? Tô me gastando para Ele, para a Divina Vontade, né? E assim a gente vai viver. Tá bom? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, essa é a parte 3, ainda vai ter parte 4, parte 5, parte 6, né? Porque é muita coisa nesse conteúdo né? Porque Luísa é importante, o que nós temos a ver com Luísa. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.